Eu lhe convido para lermos a palavra de Deus no texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 20 e 21, que nos diz: envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Amado irmão e amigo, estamos diante de uma palavra importante para a nossa vida. Muitas pessoas nos colocaram algum apelido, especialmente chamando de Igreja da Restauração. Mas o que é restauração? Olhando para as Sagradas Escrituras, nós encontramos a realização de Deus, o ato de Deus restaurar o seu povo. Então, restauração é a ação de Deus, trazendo o seu povo novamente à sua pátria. Isto é a restauração de Israel, quando foi preso, levado para o cativeiro babilônico e foi restituído. Mas aqui a palavra do Senhor diz assim, que chega os tempos da restauração de tudo. Esses tempos da restauração de tudo. Aqui a palavra proferida por Pedro, o apóstolo, nos dias de Pentecostes, diz aqui a palavra do Senhor, mostrando para um tempo do Novo Testamento, indicando que assim como Israel material foi levado para o cativeiro babilônico, e assim como Israel material foi disperso na era cristã, haveria o tempo de Deus, em que tudo seria restaurado. E Deus dá o seu brado de alerta, indicando lá em Mateus 24, versículo 32, ele fala: olhai para a figueira e para as demais árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que já está perto o verão. Note, querido, que aqui o Senhor fala de restauração. Os tempos da restauração do Israel material. Comparado nesta parábola à figueira que lança suas folhas no inverno, e que quando vai chegando o verão brota novas folhas, tenros ramos, e o verão chegando é época da colheita. Deus também trata deste paralelo entre o Israel material e a sua igreja, a noiva gloriosa. Da mesma maneira que Israel foi levado cativo para a Babilônia e Deus o restaurou, e sendo restaurados os muros com Neemias, Esdras, naquele período, restaurado o culto, o templo, o Senhor se manifestou como homem. Agora, nesse tempo em que a igreja do Senhor Jesus Cristo, a partir do ano 325 aproximadamente, foi levada pela tradição e pelo falso ensino dogmático e aprisionada por ali por muitos anos, mas Deus manifesta o seu poder para restaurar a sua igreja, para tirar do falso ensino, da mentira religiosa, e para trazer a sua igreja à luz da sua palavra gloriosa. É tempo de restauração. É tempo que Israel se estabeleceu como nação, primeiramente como Estado, depois como nação. E nesse tempo de restauração, quantos países foram restaurados? Porque também o Senhor, em Lucas 21, versículo 29, ele disse, e disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. O verão está perto, a época da colheita está perto. Quando Israel volta à sua origem, também muitos países voltam às suas origens, muitas nações que estavam aglutinadas em outras, tomam posição e se libertam.
Isso é tempo de restauração. Quando se deu isso? Em meados do século passado, em meados do século 20, por volta do ano de 1948, quando Israel hasteia a bandeira como Estado. Em 1960 ele é reconhecido pela ONU como país. E assim o século 20 foi conhecido como o século das nações. Quantos países, quantas nações foram novamente restituídas às suas origens. Também nesse tempo, dois fenômenos acontecem no meio do povo de Deus. Um é o espírito de apostasia, de heresia, de mentira e de comodismo com o mundo, que entra no meio do povo para cumprir o que está dito da palavra do Senhor, que Deus permitiria o espírito do erro, para que aquele que não quer crer na verdade, creia na mentira. Mas também Deus envia o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que guia a igreja em toda a verdade e que tira a igreja do tempo da apostasia, ou do tempo de esfriamento, ou do tempo de comodismo, e a traz agora para uma nova vida, uma vida de restauração e de obediência à palavra do Senhor. Então nesse tempo começa a restauração da igreja, uma nova etapa desta restauração gloriosa, onde Deus começa a mostrar doutrinas, ensinos bíblicos e apostólicos, que por séculos foram esquecidas pelo povo que estava pregando o Evangelho. Mas nesse tempo, porque é tempo da igreja se ataviar, é tempo da igreja se adornar como noiva, é tempo da igreja se santificar, e só existe santificação através da palavra do Senhor, através da obediência da palavra de Deus, é que nós nos separamos do mundo e nos santificamos para entrar na glória celestial. E aqui diz assim: convém, envie-lhe a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. O Senhor Jesus já tem sido pregado, e eu creio que a você que me assiste, Jesus também já foi pregado a ti. Mas ele diz assim: o qual convém que o céu contenha. Os céus conterão o nosso Senhor Jesus, até chegar esse tempo da restauração de tudo. Tempo da restauração de Israel material, tempo da restauração de Israel espiritual. Chegando esse tempo, já é o tempo de o Senhor não ser mais contido pelos céus. Já é o tempo da manifestação do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. E diz assim: dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas. O apóstolo aqui, ele chama, mencionando a profecia de Joel, mas ele chama todos os profetas para também reafirmar esta palavra gloriosa da restauração da igreja de nosso Senhor Jesus. Como diz Paulo, que ele queria apresentar a igreja como virgem pura, ataviada, a encontrar com o seu noivo. E não é o povo que vai para a apostasia, que vai servir a Deus de qualquer maneira, sendo morno ou frio, ou imitando as coisas do mundo, ou sendo dentre os mais miseráveis, porque buscam Jesus só para esta vida. Não é este povo que milita em restauração, mas é o povo que teme o Senhor, é o povo que tem o coração em servir a Deus. E eu creio que você é um desses. Por isso o Senhor dá-lhe este recado neste momento, para que você abra o coração, levante os seus olhos, assim como nós olhamos para a árvore, por nós mesmos sabemos que já é o tempo do verão, porque os brotos vão acontecendo. Também que você perceba que é o tempo da restauração, é o prenúncio do arrebatamento da igreja, são os momentos que antecedem esse dia glorioso que a igreja do Senhor vai subir a encontrar com Ele. Então diz a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 13, no versículo 41, ele diz assim: vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. E Deus está fazendo esta obra nesses dias, e os desprezadores se espantam, os desprezadores desaparecem. Eu me lembro há um tempo atrás que uma pessoa disse assim: esta igreja ou este povo não é normal. Eu falei: como não é normal? Falei: não, essa igreja começou esses dias e já tem estendido tanto. Uma criança quando cresce, se ela crescer despropositadamente, ela não é normal.
E eu disse: não é mesmo normal. A igreja é espiritual, é outra conjuntura, é outro mundo, é outra visão, é outra natureza. Nem tudo que se compara com as coisas espirituais coincidem. As coisas devem ser comparadas com as coisas da mesma natureza, a não ser por figura. Mas esta figura está errada. A figura da igreja do Senhor é esta obra que os desprezadores vêm cada dia fustigando e querendo atalhar, querendo dizer para você que me assiste: não precisa disso, não precisa daquilo, esse povo é fanático, essa igreja não pode crescer, esse povo não pode ir avante. Mas com o Senhor Jesus Cristo à frente, a igreja marcha aceleradamente para a santificação, para a preparação para encontrar com o Senhor nos ares. Eis que opero, diz o Senhor, uma obra gloriosa em vossos dias, e Deus está operando, e Ele quer operar na sua vida esta obra de maravilha, para você estar pronto para encontrar com Ele brevemente. Obra tal que não crereis quando alguém vos contar. Por isso nós sempre convidamos, igual Filipe fez o convite para Natanael: vem e vê, vem contemplar, vem participar, vem para a palavra do Senhor, experimente a obediência da palavra do Senhor, experimente a santificação, experimente dar lugar ao Espírito Santo na sua vida, e você entenderá e verá esta obra gloriosa que Deus tem feito, maravilhas e milagres, transformando vidas, para nesse tempo de geração incrédula, materialista, corrupta, e até o povo chamado evangélico sendo materialista e se corrompendo após as coisas do mundo. Deus tem um remanescente fiel, louvado e glorificado é o seu nome, que é o povo em todo lugar que invoca o nome do Senhor Jesus Cristo e que a cada dia se atavia, se restaura, se adorna para encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Que você esteja medindo pela palavra do Senhor, para que você possa fazer parte desta obra tal que, quando contada, as pessoas não acreditam. Mas diz a palavra do Senhor desta restauração. Então, restauração não é placa denominacional, restauração não é nome de igreja, restauração é uma mensagem de Deus, é um trabalhar de Deus na sua igreja nesse tempo. E quando eu digo é um trabalhar de Deus na sua igreja, eu não estou na minha mente com a placa X, com a placa Y, não. Mas como diz as Escrituras, a igreja de Deus que está em Ibitinga, a igreja de Deus que está em São Paulo, a igreja de Deus que está em Brasília, a igreja de Deus que está em cada cidade, como as Escrituras ensinam. A igreja de Deus que está em Filadélfia, a igreja de Deus em Listra, a igreja de Deus em Icônio, a igreja de Deus em Tessalônica e assim por diante. Porque a oração do Senhor Jesus Cristo, ela se cumprirá. João 17. Que eles sejam um, ó Pai, como Tu és em mim. O povo do Senhor é um, agregado na Sua palavra, congregado debaixo da Sua promessa e debaixo do Seu nome poderoso. Não há nenhuma divisão, porque o povo de Deus marcha unido, juntos, na mesma direção, na direção da restauração, da santificação, da obediência da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amado, é uma coisa muito fácil de entender. Nesse tempo em que Deus faz esta maravilha, não é uma igreja nova, não é um ministério novo, não é uma placa nova, não é uma placa antiga, não é uma tradição. Restauração é a ação de Deus na sua igreja. E a igreja de Deus não é o templo X ou Y. A igreja de Deus é cada um daqueles que abre o coração e deixa Jesus entrar. Nós sim constituímos a igreja do Senhor Jesus Cristo, e esta igreja é que Ele está trabalhando, é esta igreja universal, não no sentido denominacional, mas no sentido de abrangência por todo lugar, aonde se invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, ali havendo o temor de Deus e seguindo a palavra do Senhor, estará manifesta a igreja de Jesus, e Deus estará restaurando a sua igreja, porque a obra é dele. Não estou aqui fazendo uma obra nova, um ministério novo, lançando uma ideia nova. Não, eu estou partilhando aquilo que Deus está fazendo, cumprindo a sua palavra, porque é o tempo da restauração e é também o tempo da apostasia. Assim como ele é a pedra fundamental de esquina e para outros a pedra de tropeço.
Também o tempo é tempo de restauração na igreja, verdadeira igreja do Senhor Jesus. E tempo de apostasia naqueles que diz no livro de Apocalipse, que tem nome de judeu, mas não são. Tem nome, mas não são. Aqueles que dizem Isaías, do nosso pão comeremos, nosso vestido vestiremos, e só queremos ser chamados pelo seu nome. Esses são os que caminharão para a apostasia. E estarão cada dia mais apostatados. Cada dia inventando doutrina nova. Você vale a pena procurar e se inteirar do que tem acontecido no mundo chamado evangélico. Algo de se envergonhar. Mas aqui a palavra do Senhor diz que o evangelho de Deus é o poder de Deus para aqueles que creem. Esse poder de Deus manifesta na sua igreja, restaurando-a, preparando-a para subir a encontrar com o Senhor. Você duvida que Israel foi restaurado? Que Israel é um país e que desde o ano 70 estava espalhado para o mundo inteiro como um vale de ossos secos? E o profeta, olhando a visão, o Senhor diz: pode este vale de ossos secos viver? E ele diz: tu sabes, Senhor. Então profetiza. E ele profetizou, e os ossos começaram a se movimentar, e se levantaram, e cresceu carne e nervos, diz lá na profecia. E formou um grande exército. Esse é Israel material. E o Senhor disse: pode o Espírito entrar neles? E o Senhor diz assim: tu sabes, diz o profeta. Então profetiza: vem, ó Espírito dos quatro cantos da terra. E ele profetizou. O vale de ossos secos já se ergueu, já cresceu nervos, carne, já hasteou a bandeira como nação e é reconhecido no mundo inteiro como nação. Falta o Espírito Santo ser colocado ali, para que eles recebam a mensagem do Evangelho, através das duas testemunhas. Mas quando o Espírito estará lá? Quando ele for recolhido dos quatro cantos da terra. E quando será? No arrebatamento da igreja. Quanto falta para cumprir essa última parte da profecia? Você não sabe. Eu também não sei o dia e a hora. Ninguém sabe, nem os anjos no céu. Mas aqui a palavra diz que é o tempo. É o tempo da igreja se restaurar. Aproveitar que o Espírito Santo está derramado para guiar em toda a verdade. Porque depois que o Espírito for tirado para voltar a trabalhar com Israel material, completando a profecia, a igreja já não estará mais aqui, a porta estará fechada, não haverá tempo de correr atrás de restaurar a vida, não haverá tempo para correr atrás de reconciliar, ou de aceitar Jesus como Salvador. A porta estará fechada e somente o remanescente de Israel será alcançado pela mensagem. Mas hoje é o seu dia, hoje é a nossa vez, é a nossa oportunidade da igreja do Senhor caminhar, restaurando a cada dia e obedecendo às doutrinas bíblicas e apostólicas, no meio de uma geração que está com a Bíblia na mão e desmerecendo as doutrinas da palavra do Senhor. Seja você um servo e uma serva fiel ao Senhor Jesus Cristo, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, mas olhando para o alvo da soberana vocação, Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que Deus abençoe a sua vida, hoje e para sempre. Amém.